Boa noite a todos e todas. Boa noite. Cumprimentamos também vocês que estão em casa. Chega mais perto aqui, Roseli, para o pessoal poder também te ver. Oi, gente, que bom que vocês que estão em casa. Nos alegramos também por esse momento onde podemos estar juntos celebrando aqui o grande amor que Deus tem por todos nós. E fico feliz, Roseli, por estar aqui nesse momento, né? E claro, com carinho, vocês todos que também vieram aqui nessa, podemos dizer noite já, né, pelo horário, mas ainda nessa tarde, noite, então, que vocês estão aqui. Como é bom nós podemos ter essa oportunidade de celebrarmos juntos, sim, a certeza desse Deus que, em todos os momentos, Ele está ali ao nosso lado. E nós celebramos esse culto aqui, em nome e na presença deste Deus, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saudamos, claro, a todos vocês também que estão em casa, cada um de vocês, com as palavras que são lema da semana que se inicia então a partir de amanhã, a palavra de Isaías 25:9. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Palavra do profeta, onde ele lembra que Deus sim é o nosso Deus. Nós colocamos a nossa esperança nele, ele é a nossa salvação. E Roseli, nessa noite, junto com eles, com quem está em casa, nós queremos celebrar, nós queremos lembrar desse Deus. E eu escolhi duas palavras, depois eu vou voltar a elas, né? A palavra ver e ouvir, né? E o intuito junto com vocês é a gente poder ver, olha, eu já falei a palavra ver, né? A gente poder junto experimentar aquela questão de para onde nós olhamos, o que nós enxergamos, o que nós ouvimos nesse mundo tão corrido, tão agitado. Você também que está em casa, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nos move, qual é o nosso foco, que nós possamos celebrar aqui com grande alegria. E queremos iniciar cantando o hino Bom é Estarmos Unidos, número 7. Nós queremos hoje, como confissão de fé, fazer um outro hino, cantá-lo e realmente pensar numa confissão de fé e de amor. É o hino 51, Cristo acolhe o pecador. Se desvia
para o anúncio da graça, eu trago o versículo de Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino de seu Filho amado. Eu quero convidar a vocês que estão aqui presentes e a quem estiver em casa para se colocar de pé para fazermos uma oração. Deus, que é mãe e pai, bondoso e compassivo, Tu que em todos os tempos está ao lado do seu povo, e lhe concedeste o perdão. Concede também saúde nesses tempos de pandemia. Recebe nosso louvor, ouve nossas orações e orienta-nos com Tua palavra, para que nos sintamos guardados em Teus braços e no Teu amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. Antes da leitura bíblica, nós queremos ouvir mais um hino. O hino 150, Buscai Primeiro. Estimados irmãos, estimadas irmãs, em Cristo Jesus, como é bom nós podermos ter essa oportunidade, como é bom nós podermos nos enxergar, como é bom podermos ouvir a palavra de Deus, como é bom poder ouvir os cantos. A gente até tenta cantar junto, mas a máscara, eu tentei, é difícil, né? Vocês que estão em casa, talvez vocês já experimentaram isso, talvez alguns de vocês já estiveram aqui, é um pouco complicado a gente cantar com essa máscara. Que a graça do nosso Deus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. No início do culto, na nossa saudação, eu disse que para nossa reflexão deste culto, desta noite, eu escolhi duas palavrinhas. Inclusive já coloquei elas ainda hoje à tarde lá nas redes sociais, no Facebook, na verdade no WhatsApp, nos grupos que a gente tem, as duas palavras ver e ouvir. Mas eu vou dizer sim que não foi uma escolha minha, aleatória, me veio aqui na cabeça e eu vou falar sobre ver e ouvir. Obviamente que tem algo que me fez, me motivou a estar aqui e poder falar com vocês então sobre isso. A motivação veio justamente das nossas duas pequenas leituras bíblicas que eu quero trazer nessa noite. Aliás, no final ainda vou trazer mais duas, mas essas duas leituras que eu vou trazer, na verdade elas são das senhas diárias
do domingo de amanhã. E afinal, nós celebramos hoje, mas é sempre as leituras a gente segue do final de semana. E eu escolhi então as duas palavrinhas que lá se encontram, que diz assim, primeira palavra, então, Provérbios, Antigo Testamento, né? Provérbios, no capítulo 20, versículo 12, muito simples, diz assim, ó: o Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então essa primeira leiturinha, eu falo leiturinha porque é só um versículo mesmo, Provérbios 20, 12. E depois, Mateus 13, 16, quando Jesus está lá com os seus discípulos, após ele ter falado da parábola do semeador. E aí os discípulos vão perguntar, mas mestre, por que tu usa parábolas, né? E ele conclui com o versículo 16, onde diz assim: como vocês são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Jesus falando para os discípulos, como vocês são felizes, porque os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Convenhamos, num primeiro momento, versículos nos parecem de fato muito simples, muito singelos, diria até óbvios demais, né? Ou seja, lembra que Deus nos deu os olhos e ouvidos para a gente poder ver e ouvir. Aliás, ontem eu estava preparando aqui ainda a minha pregação, esse momento da mensagem para vocês, e cheguei para o Thales, que está sentado aqui. Cheguei para o Thales e perguntei para ele, não falei para ele que eu ia falar isso aqui, tá? Cheguei para ele e perguntei, pensando que ele ia me dizer alguma coisa bem legal que pudesse me ajudar nessa reflexão. Perguntei, Thales, para que servem os olhos e os ouvidos? Aí ele, na profunda sabedoria de um menino de 11 anos de idade, disse: para ver, para escutar. Deixei ele sem graça agora. Aí eu ainda respondi para ele, uma pergunta boba, resposta também à altura, né? Bom, mas talvez nós também respondemos, se eu perguntasse, talvez vocês teriam respondido a mesma coisa. Serve realmente ouvido, serve para ouvir, e os olhos servem de fato para poder, os olhos servem de fato para ver. Mas, sabe que se a gente parar para pensar, não é bem assim. Não é bem assim. Se a gente de fato fizesse uma análise, né, a gente vai lembrar que os nossos olhos, os nossos ouvidos dentro do nosso corpo humano, eles são muito mais influentes. Tem mais coisas do que apenas ver e ouvir. Aliás, isso já não é pouca coisa, ver e ouvir, certo? Mas tem alguma coisa a mais. Os ouvidos, por exemplo, além de ouvir, eles têm uma outra função. Sabem qual? Eu estou em pé aqui por causa dos meus ouvidos. Os ouvidos têm a função do equilíbrio, certo? Tem essa função. Tanto que quando não está legal aqui, se tiver alguma infecção no ouvido, diz que a gente pode ficar desequilibrado e tonto. Eu agora não vi, poderia ter perguntado para a Marciele. Eu li lá que tinha um certo líquido que a gente tem e que se dá uma desequilibrada, parece que o cérebro tem que empurrar para o outro lado, por isso que a gente se sente tonto, né? Infelizmente, muitos de vocês conhecem a tal da labirintite, né? Labirinto que fica ali na parte então, do ouvido e que se não está legal lá, então dá labirintite e a gente fica então tonto, a gente perde a nossa estabilidade, certo? Acontece. Já os olhos, claro, enxergam, eles têm então com isso a função de orientar a gente. E dependendo das situações, se a gente não cuidar bem, depende de algum momento, os olhos podem nos causar vertigens ou náuseas. Eu me lembro, aqui em Blumenau falar de enchente é tenso, né? Mas eu me lembro quando eu era criança e lá na roça de vez em quando tinha uma enchente, mas aquela enchente que mal dava, subia o nível bastante da água, né? Então nós crianças, nós gostávamos de ir lá olhar na beira do rio, ver aquele rio que corria mais forte naquele dia, né? E ir na ponte, olhar lá perto das pontes, né? E eu sempre lembro que a mãe dizia assim: toma cuidado quando vocês estão na beira do rio, quando tem muita enchente, porque a água é turva,
ou quando vocês vão olhar na ponte, porque isso dá tonteira. Dá tontura, na verdade, né? Mas ela falava tonteira. Então, cuidado, porque senão vocês podem cair lá dentro. E aí a enchente vai levar vocês embora. E outra coisa que eu lembro, a Marciele reclama muito disso. Tem pessoas que, por exemplo, não podem ler quando estão no carro, olhar o celular, né, porque dá náuseas, né, dá mal-estar, né? E uma historinha que eu escutei essa semana de um eletricista. Ele me disse que um dia ele foi chamado por um time de futebol aqui de Blumenau para olhar uma instalação elétrica do estádio, para ver como é que estavam os refletores lá, como é que está toda a situação. Tinha que fazer um orçamento, tinha que subir lá. Ele tinha medo de altura. Ele subiu no meio daquela estrutura das grades lá, subiu. Quando ele ficou olhando para cima, as nuvens corriam muito, as nuvens correndo, ele ficou tonto, deu uma vertigem, né? Ele ficou tonto com aquilo. Aí ele se grudou lá e olhou para baixo, e com isso ele se recuperou, olhou depois e, enfim, terminou o serviço e voltou. Para a gente poder olhar, para a gente poder entender que nossos olhos, nossos ouvidos, eles são muito mais do que apenas o ato de poder olhar e de poder, de fato, né, ouvir de fato. Com essas informações simples, eu acredito que todos nós já nos damos conta de que, né, os nossos olhos, nossos ouvidos são, sim, importantes partes físicas que nós temos. Eu até vi que dentro dos 5 sentidos são 2 muito preciosos. Até alguns dizem que são os mais importantes. Mas, obviamente, eu não vim aqui para falar apenas do ver e ouvir. Simples. O intuito é da gente poder fazer uma reflexão um pouco mais profunda. E nesse sentido, eu já me lembro, então, né, como é precioso quando nós damos valor a essas partes, como é precioso quando a gente dá valor e como é perigoso quando a gente não dá valor. Por exemplo, como é importante quando nós conseguimos, ou quando nós sabemos, ouvir a opinião das outras pessoas. Agora vamos falar do ouvir. Como é importante a gente saber ouvir as outras opiniões. Como é importante a gente ouvir os conselhos, mesmo que alguns dizem que se o conselho fosse bom, ninguém dava de graça, né? Mas, como é importante a gente saber ouvir os outros, ouvir os conselhos, ouvir os elogios. São preciosos os elogios. Muitas famílias dizem que problemas de relacionamentos existem porque não tem elogio nenhum. Mas também como é precioso saber ouvir as críticas, porque elas nos fazem crescer. Como é importante, e hoje em dia acho que muito pouco isso acontece, né? Eu até hoje assisti um videozinho, fiquei muito feliz quando várias cenas assim seguidas, onde alguém conseguia parar para dar atenção para outra pessoa. Então, como é importante também quando nós conseguimos ouvir os clamores de outras pessoas, né? Aquilo que o choro, a dor das outras pessoas, né? Também como é importante ouvir a alegria que acontece, né? Existe a gratidão, muita coisa que acontece à nossa volta. Por outro lado, como é ruim quando nosso ouvido não serve para nada disso mais, como é ruim quando nós não queremos escutar mais nada que está ali à nossa volta. E o ver, como é precioso quando nós conseguimos enxergar os outros, que o outro e a outra existe, outra pessoa, porque muitas vezes nesse mundo atual, né, tudo é muito egoísmo, né, todo mundo está muito egoísta. Então, como é precioso quando nós ainda conseguimos enxergar os outros, quando conseguimos ver a vida de forma real, de forma concreta, quando conseguimos olhar para a família da gente e ver nisso uma dádiva, quando conseguimos olhar para os nossos amigos e ver neles preciosos presentes, quando nós conseguimos olhar para a nossa comunidade, repito, já falei isso nos outros cultos presenciais, nos fazia tanta falta, né? Como é bom poder enxergar na nossa comunidade um maravilhoso presente de Deus, poder enxergar isso, né? E como é frustrante quando alguém não vê aquilo, às vezes até nós, quando a gente não vê aquilo que está, então, sim, ao nosso redor. Um exemplo bem concreto. Nós, por exemplo, somos alertados, orientados de não usar, por exemplo, o celular quando dirigimos.
As pessoas nos dizem, nós escutamos, quer dizer, as entidades dizem, não se deve usar o celular enquanto dirige, mas o que muitos fazem? Olham, ou seja, não escutaram direito e vão ver, e tinham que olhar para frente no trânsito. Então aqui, quantos acidentes, quantas vidas já se perderam? Eu estou citando um exemplo simples, né? Por simplesmente não escutar algo valioso e perder o foco, olhar para outra coisa nesse sentido, né? E hoje, quando eu falo aqui de ver e ouvir com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, eu também quero fazer, então, obviamente, nos fazer voltar para Deus. Da gente poder, sim, olhar para Deus, da gente poder, sim, ouvir a Deus. E aí, por mais que sejam simples, aqueles 2 versículos que eu citei, de Provérbios e de Mateus, por mais que sejam simples, eles nos ajudam. Nos ajudam quando a gente entende o que naquele contexto estava querendo o que estava querendo ser dito ali. Qual era a mensagem a ser transmitida. Em Provérbios, lá tem um reconhecimento claro de que os nossos olhos, nossos ouvidos são presentes de Deus. Foi Deus que deu. Reconhecer então, da gente poder reconhecer que isso é um presente que nós temos. E que nesse presente nós podemos ver e ouvir tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida. Presente que Deus deu, a oportunidade de poder ver e ouvir. E agora nós não quero falar apenas de forma concreta, porque daí tem quem é deficiente visual ou auditivo, mas da gente poder perceber. Deus nos dá essa capacidade, essa sensibilidade de poder olhar. Provérbios quer também nos motivar isso. Olha, isso vem de Deus, para a gente poder ver as coisas de Deus. Já em Mateus, após o texto lá do semeador, Jesus fala para os discípulos que eles são abençoados, porque os olhos deles, ele lá está lembrando de uma história do profeta Isaías, porque ele diz para os discípulos lá, os olhos de vocês podem ver, e os ouvidos conseguem entender, escutar e entender a revelação de Deus. Os ouvidos de vocês podem ouvir a boa nova do reino e conseguem entender. Por quê? Porque houve tempos em que o povo via, em que o povo ouvia, mas não entendia e não queria ver. Entenderam? Tinha as coisas, aconteceram coisas concretas, Deus se revelou, mas as pessoas não conseguiram. Então, felizes são vocês hoje, diz Jesus para os discípulos. Felizes são vocês hoje, porque vocês hoje conseguem ver a revelação de Deus, que era Ele. Vocês conseguem ouvir a boa nova do reino, vocês então conseguem seguir também assim as orientações desse Deus, né? Porque naquela época houve muitas situações onde as pessoas não queriam ver e nem ouvir. Nesses versículos, gente, esses versículos não estão então falando apenas do ver e do ouvir físico, como o Thales me respondeu, ou como a gente poderia ter a sensação no primeiro momento dos versículos. Na verdade, ele se refere então à capacidade de a gente ver toda a bondade de Deus. A gente poder olhar e reconhecer qual é a bondade de Deus. Olhar e enxergar toda a doação. Era isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, é isso que também para nós é dito. A gente poder olhar essa doação, todo o imenso amor, todo o imenso cuidado que Deus tem com a criação e, claro, com todo o povo. Coisa que os antepassados de Jesus não conseguiam fazer. E também, os versículos querem nos transmitir também a capacidade de ouvir os ensinamentos. A gente, olha, o que Jesus nos ensina? Quais são os ensinamentos? E outra coisa, qual é o chamado? Ouvir o chamado de Jesus Cristo. Jesus chamava os discípulos. Qual é o chamado que também nós temos? Também de ouvir as orientações. Muitas vezes a gente olha para o mundo e a gente diz, parece que está tudo muito perdido. Jesus tem orientações de como nós devemos seguir como seus discípulos, suas discípulas, né? E sobretudo, a gente poder ouvir sim a boa nova em Jesus Cristo, revelada em Jesus Cristo. E eu aproveito aqui para agora, parece de novo um detalhe banal, mas um detalhe muito especial. Por exemplo,
Se eu estiver falando, vamos pensar agora na boca. Se eu falar que posso falar 15 mil coisas ao mesmo tempo, blá, 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 e prestar atenção em nada. Posso ficar falando, prestando atenção em nada. Vocês já viram alguém fazer isso? Acontece, né? Mas olha, tem uma diferença com o ver e ouvir. O ver e ouvir, eles requerem atenção. Você, para ver alguém ou alguma coisa, você tem que focar nisso. E para você escutar alguém, você também tem que prestar atenção. Então, o ver e ouvir requer um calar, requer abrir bem os olhos aqui, ou os olhos aqui, né? Requer isso, requer então essa atenção, requer silêncio, requer reflexão. Isso se exige para quem quer ver e ouvir de verdade. Não dá para fazer isso de qualquer jeito. Com isso, quero lembrar que também com as coisas de Deus, se a gente quer ouvir, se a gente quer ver as coisas de Deus, não dá para ser de qualquer jeito. Quantas vezes, para vocês também que estão em casa, quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizer assim: poxa, eu não consigo ver Deus em nada. As pessoas falam de Deus, mas não consigo. Por quê? Porque às vezes estão tão atrapalhados com tanta coisa e não param para ver e ouvir. E muitas vezes não conseguem nem ver e ouvir quem está à sua volta. Como vão ver então Deus com todo o seu amor, com todo o seu cuidado? Com isso eu quero trazer umas perguntas que me fazem sempre, me vêm sempre à mente. Perguntas do tipo: qual tem sido sim o foco dos meus olhos, seja físico, ou no sentido daquilo que eu quero ver, daquilo que eu quero fazer para a minha vida? O que a gente tem percebido? O que a gente tem enxergado? Para onde a gente tem olhado? O que tem chamado a nossa atenção? Tá? O que eu tenho ouvido no dia a dia? O que entra por aqui e faz parte da minha vida? Temos ouvido a Deus? Ou tem entrado aqui e saído aqui? Tenho a sensação que muitas vezes as orientações de Deus para muitas pessoas, sim, entra aqui e sai aqui. São coisas que nós devemos nos perguntar: será que nós ouvimos e nós vemos Deus concretamente no nosso mundo? Certo? Eu consigo ver também, a partir de Deus, da motivação, aquilo que está à minha volta, com alegria, com gratidão, também com disposição de ajudar? Eu consigo ouvir o chamado de Deus? Que nós, amados e amadas, estejamos atentos, estejamos preparados, que nós possamos de todo o coração ouvir a boa nova de Deus, ver o nosso Deus, que possamos fazer isso, levar isso a sério. Com certeza também a nossa vida vai também melhorar. E eu quero encerrar com 2 versículos, que agora são diferentes, mas que vão falar do ver e ouvir. O primeiro, Hebreus 12, 2, diz assim: conservemos os nossos olhos, repito, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que o desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito no trono de Deus. Um convite de Hebreus, onde os nossos olhos devem estar? Conservemos, ou seja, mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus, naquilo que ele fez, naquilo que ele deu, naquilo que ele prometeu, naquilo que ele se doou por nós. E Romanos 10, 17, muito profundo, ainda mais para esse mês, que é o mês da Reforma, Lutero usava bastante. Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, quero realmente ter uma fé concreta, eu preciso ouvir a mensagem, e essa mensagem vem por meio da pregação. Olha a importância da gente participar do culto, da gente participar de celebrações, porque lá existe pregação da palavra, e assim eu consigo entender, assim eu consigo
saber o que Deus quer de mim. Se nunca me é falado, se eu não escuto, como eu vou saber? A importância então de eu olhar para Deus, mas também a importância de eu ouvir o que Deus tem a me dizer. E quero encerrar, eu falei com vocês que muito além de ver e ouvir, dos nossos olhos e ouvidos, né? Porque tem a questão do equilíbrio, ou nos dá vertigem, nos manter firmes em Deus, manter os nossos olhos, nossos ouvidos, ver e ouvir as coisas de Deus, também nos dão orientação. Também são capazes de nos manter em pé, apesar das turbulências, das dificuldades que nós passamos, como essa pandemia, como qualquer outra situação. Estar com Deus, olhar para Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer, nos ajuda a manter a nossa firmeza. Porque sozinhos nós não vamos estar firmes. Sozinhos nós não vamos conseguir. Nós precisamos de Deus. Que Deus assim nos oriente, nos cuide sempre e nos dê condição sim de ver e ouvir a Deus e ao mundo, as pessoas, tudo aquilo que está assim à nossa volta. Amém. Para a gente poder, como uma palavra até de confissão de fé, um momento, né, ainda de continuar essa reflexão, eu escolhi, ele era dar nos olhos claros. Hoje é abre os nossos olhos, 564. Tenho aqui brevemente alguns avisos. Desde já convido a todos vocês que estão aqui, também os de casa, para o nosso culto presencial e ao mesmo tempo virtual, que vai acontecer no próximo domingo, que não é amanhã, no outro domingo, no dia 18, às 9 horas da manhã, certo? Um convite aí do nosso próximo culto, então no outro domingo, dia 18, 9 horas da manhã. Nós, em setembro, fizemos aquelas celebrações voltadas para a gratidão. Quero hoje mais uma vez motivar a gente poder ainda continuar nossa reflexão sobre a gratidão. Inclusive nessa reflexão hoje, ver e ouvir, também tem muita questão da gratidão, né? E ao mesmo tempo a questão do ação de graças, que também tinha uma oferta para a comunidade, mas da gente poder conversar, da gente preparar um envelope e trazer algo então assim para a comunidade. Somos gratos já a todos e todas que tiveram a oportunidade de sentar em família, conversar sobre as dádivas de Deus, poder também ter um coração alegre, um coração cheio de gratidão. É uma forma de enxergar, uma forma de ver aquilo que nós recebemos então de Deus. Nós ainda temos alguns jornais deste mês, do jornal O Caminho. Vocês também podem, quem está aqui também pode levar, os de casa podem só retirar então quando
quando então vem na secretaria ou se vierem no próximo culto. Desde já eu lembro que nós vamos ter um culto especial de batismo. Em tese nós vamos fazer um momento especial para as famílias, de fato, por causa da aglomeração. Vai ser feito dia 14 de novembro, às 15 horas. Com isso eu quero lembrar que se tem pessoas que querem batizar, tem crianças, então podem procurar também a secretaria fazer os devidos encaminhamentos. Mais algum aviso da comunidade? É isso? Como sempre, quero lembrar dos alimentos que nós recebemos, né, e que nós podemos doar. Somos gratos também por todos que podem fazer essa ação de graça também dessa forma. E aqui, antes da nossa oração, quero lembrar que hoje é aniversário do pastor Elmo, né? Pastor que foi pastor aqui, acho que 11 anos nessa comunidade, muito querido, né, para tanta gente aí. Mas amanhã, o pastor Elmo deve estar em casa nos escutando. Amanhã o pastor Elmo completa 50 anos de ordenação ao pastorado. Eu lembro que uns 3 anos atrás nós fizemos de 50 anos de pastorado. Que isso era diferente. Dani e Rosali, que estão aqui, são estudantes de teologia. Naquela época eles se formavam, iam trabalhar na comunidade e depois de 3 anos se retornavam e faziam ordenação. Então tem um pouco a mais já de pastorado, mas ordenação oficial da igreja. Então amanhã completa-se 50 anos. Desejamos parabéns, né, ao pastor Elmo, então, por essa data dos 50 anos e pelo aniversário que é hoje. E também vou incluir esse momento, acho que é importante lembrar dos 50 anos de ordenação também na oração. Com certeza o pastor Elmo conseguiu fazer com que muitas pessoas também pudessem ver melhor Deus, pudessem ouvir, né, realmente a boa nova do reino. E eu volto e meia nas visitas que faço aqui na Velha Central, eu tenho, né, bons retornos, bons feedbacks, pastor Elmo, do que o senhor fez então também nessa comunidade. Temos que lembrar isso então, e nos alegramos como comunidade da Velha Central, nos alegramos então também com o pastor Elmo. Assim, eu quero convidar que nós possamos nos colocar de pé para o momento da nossa oração de intercessão. Também vocês que estão em casa podem se unir, juntem as mãos, fechemos nossos olhos. Amado, bondoso e querido Deus, nós, ó Deus, nos alegramos por podermos estar aqui na Tua casa, nessa celebração presencial, também por podermos fazer, ao mesmo tempo, a celebração virtual. Como é bom, ó Deus, nós podermos ver, podermos enxergar as dádivas, as coisas boas que Tu derramas na nossa vida, todo o Teu agir, toda a Tua presença. Quando nós estamos aqui fisicamente presente, podemos nos enxergar uns aos outros, isso nos motiva, isso nos dá alegria. Conseguimos enxergar assim também, ó Deus, todo o Teu agir. Também nos alegramos por podermos ouvir a Tua palavra que nos orienta, que nos guia, que nos mostra todo o Teu amor, toda a Tua bondade e os caminhos que queres também para todos nós. Nós, ó Deus, nos alegramos por termos essa comunidade onde podemos celebrar, onde podemos conviver, mesmo nesse tempo tão difícil da pandemia. E assim, ó Deus, nós queremos também colocar em Tuas mãos tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que realmente, né, tira às vezes o nosso sono, tudo aquilo que nos inquieta. Queremos também colocar diante de Ti nossas alegrias, nossa gratidão por tantas e tantas dádivas que de Ti recebemos. E assim, em primeiro lugar, nós queremos agradecer pela vida do pastor Elmo, que hoje completa mais um ano de vida, mas especialmente pelo dia de amanhã, pelos 50 anos de ordenação. Somos gratos por tudo o que, por meio dele, Tu pudeste fazer, ó Deus. Também, com certeza, usaste o pastor Elmo como Teu servo durante todo esse tempo. E ainda hoje em dia, ele continua atuando, mesmo que sendo pastor emérito. Assim também, ó Deus, nós nos alegramos pela vida que temos, pela família, por tudo o que faz parte do nosso dia a dia. E também clamamos, ó Deus, que Tu possas colocar a Tua mão forte, poderosa, com todo cuidado e amor, possas colocar a Tua mão sobre aquelas pessoas que precisam, as pessoas que estão doentes, pessoas que estão em seus sofrimentos. Lembramos aqui então da Leila, lembramos também do Rubens, do Hilário, lembramos da Leonida, do Aldo, da Iris e do Leandro, lembramos também do Flávio Fernandes da Silva, lembramos também da Nova Barman, da Laís, da Natália,
Oramos também pela Oma Dulce, oramos também pela Adélia, o Roberto, pela dona Isa Gueski, oramos também pelo senhor Ayrton Elvanger, pai do pastor Anderson, oramos também pelos estudantes de teologia, Fabiano e Alife. Enfim, ó Deus, todos nós com certeza temos nossos pedidos, nossos clamores, que tu, ó Deus, possas cuidar de todas essas pessoas, restaurar a saúde e possas, sobretudo, dar muita força e muita esperança. Gratos, ó Deus, te somos por toda a tua presença, pelo bom pastor que és para todos nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E hoje, amados e amadas, nós temos nosso primeiro culto com a celebração da Santa Ceia. Durante toda a pandemia não tivemos, e nesses cultos que a gente já tinha feito durante o mês aí de setembro e do domingo passado, nós não tivemos celebração da Santa Ceia, e hoje, com todo cuidado, nós vamos então celebrar a Ceia do Senhor. É uma forma também da gente poder ver, experimentar concretamente esse amor de Deus por nós. E eu convido então para que nós possamos nos preparar para a Santa Ceia com a nossa oração eucarística. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, somos-te gratos por juntos podermos neste momento aqui celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos assim de toda a doação, toda a entrega de Cristo Jesus por nós, por tudo que fizeste para nos dar a vida, o perdão e a salvação. Dá, ó Deus, que nesse momento onde nós iremos partilhar o pão e o fruto da videira, corpo e sangue de Cristo, nós possamos verdadeiramente experimentar, sim, a tua presença. Gratos te somos, ó Deus, por toda a tua entrega, por toda a doação por nós. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E nós celebramos a Santa Ceia sempre seguindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. De modo semelhante, após haver ceado, tomou também o cálice, e após ter dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é dado e derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Eu convido para podermos cantar: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. E nós, unidos com este nosso amado Deus, nós queremos juntos orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na ceia do Senhor, todos nós somos convidados. Cristo nos convida e Cristo nos serve. Vinde, pois tudo está preparado. Para vocês que estão em casa, provavelmente vão ouvir que as pessoas vão estar participando, mas vocês podem cantar junto com a Cris e a Dani, então, as canções da Santa Ceia. Assim como as espigas que estavam dispostas
Assim reúne
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, diz o salmista. Irmãos e irmãs, que a ceia do Senhor, corpo e sangue de Cristo, sejam para todos nós a vida, o perdão e a salvação. Amém. E assim, eu quero convidar que nós possamos também sentir agora a presença real de Deus, além da ceia do Senhor, como já fizemos, mas na absoluta certeza desse Deus que guia, que continua conosco no nosso dia a dia, onde nós podemos ver, onde nós podemos ouvir, onde podemos viver concretamente a partir daquilo que Deus quer para nós. E assim nós queremos então receber assim a sua bênção. Quem puder, convido para colocar-se de pé. Que a bênção do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que essa bênção venha sobre vocês, permaneça com vocês, agora e para todos sempre. Que a paz de Deus acompanhe. Amém. Quero agradecer aqui com carinho a Roseli, vou pedir para que ela venha até aqui. Eu vou só pegar minha máscara. Como é difícil isso, né? Eu já estava indo para Santa Ceia sem máscara, viu? No meio das pessoas. Roseli, obrigado por esse momento também junto com a gente, por essa celebração. Pode também dizer as palavras para a comunidade, para quem está em casa. Eu queria agradecer por poder estar aqui mais uma vez, né, com vocês, com quem está em casa também. É muito bom estar aqui de novo, celebrando com vocês. Agora, um pouco separado da minha irmã siamesa, né, a Dani, porque a gente está sempre juntas, né, fazendo celebrações. Hoje um pouco separada, mas daqui a pouco ela vai estar aqui e eu vou estar lá também. Então, muito obrigada, comunidade. Próximo domingo a Dani está junto, né, Dani? Próximo domingo a Dani então vai também estar na celebração. Quero agradecer, gente, além da Roseli que está aqui, a equipe que sempre nos ajuda. Feliz, Dani, obrigado aí pelas canções. Com carinho, agradecer a cada um de vocês que veio aqui nessa noite. Que bom que vocês tiveram essa coragem. Acho que, né, com o cuidado que a gente está tendo aqui é viável, né, a gente poder celebrar juntos. A gente poder se ver, como eu falei na pregação, é tão importante isso para todos nós. E desejo que nós possamos ir em paz e servir a Deus sempre com muita alegria. Vocês que estão em casa, muito obrigado por celebrarem juntos. Dessa forma, Deus nos permite também essa celebração. Nós vamos então escutar nosso último hino. Em seguida, então, nós retornamos para casa. Gente, boa noite a todos vocês.